Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Bom dia! Bom dia, meus amigos, meus irmãos, quem for de bom dia, quem for de boa tarde, quem for de boa noite. E quem for de madrugada também, né? Então, que todos sejam muito bem-vindos. Feliz Ano Novo é as nossas primeiras palavras dessa manhã maravilhosa de 30 de dezembro de 2024. Que Deus possa abençoar você, sua família, e entre de pé direito para o ano de 2025. Bom dia, Elaine! Bom dia, Miriam. Bom dia a todos aí do Brasil. Prazer enorme estar aqui de novo, estar aqui todas as segundas com vocês. E nesse estudo maravilhoso de hoje, né? O último estudo do ano, e traz essa retrospectiva, né? Que a gente, o último dia do ano, eu quero dizer, né? Maravilhosa de tudo que a gente fez, de tudo que a gente aprendeu. E é muito bom estar aqui participando desse estudo tão construtivo. Um abraço a todos. O nosso programa é o programa da mediunidade, né? Deixa eu colocar aqui um negocinho, porque eu me esqueci. Peraí. Nosso programa é o programa Os Mensageiros, é o programa sobre mediunidade, e estamos estudando o livro Os Mensageiros, aqui na Web Estação da Luz, e nós sempre colocamos aqui um bannerzinho aqui embaixo, tá vendo? Para que você possa saber quem somos nós, né? Que somos uma equipe que trabalhamos em prol dessa mensagem maravilhosa. Deixamos aí escrito a prece de Ismalha, né? Porque achamos que deveríamos colocar essa aqui para que você possa voltar ao livro, né? Os Mensageiros, e ler aquela prece, que é uma prece extremamente esperançosa, mas hoje nós não vamos fazer um especial, né? É a surpresinha nossa, as nossas surpresinhas de dezembro, né? Falamos de Maria, falamos de José, falamos das perspectivas desse livro maravilhoso, Os Mensageiros. Convidamos você a estudar conosco em 2025, e hoje nós vamos falar de uma coisa que todos nós buscamos, né, nessa existência, que é a paz, né? É a paz que nós buscamos. Então, a paz numa nova ética de viver. Está baseado num livro de Marcos de Mário, nosso querido amigo daqui do Rio de Janeiro, e é um livro muito bom e a gente recomenda muito. E nós, então, baseamos nessa leitura, vamos dizer, nessa literatura, né? Porque nós achamos interessante que a gente fale um pouquinho sobre isso. Mas, antes de tudo, vamos ler o nosso evangelho? Hoje escolhemos o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interrompe a consciência
sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que desejaria lhe fizesse. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê um irmão seu. Respeita os outros, todas as convicções sinceras, e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outro com palavras malévolas, que fere com o orgulho e o seu desprezo, o suscetibilidade de alguém, e não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o poder evita, falta aos deveres de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houve perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se acha em pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicado emprego que lhe possa dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre o seu manto os homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral
e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tomar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres de posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Vê também o capítulo, nesse mesmo capítulo, Sede Perfeitos, o item 9, para completar essa lição. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todos os demais conduz. É muito bonita essa mensagem, então vamos orar, minha gente. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe os propósitos de melhoria. Deixa eu pegar aqui a imagenzinha do nosso Senhor. Senhor, sabemos que Tu é o nosso bom pastor. Abençoe os nossos propósitos de melhoria, Senhor, e que a Tua paz esteja dentro de cada lar. Que todos aqueles que se encontram com os nomes escritos aqui na web Estação da Luz possam receber os eflúvios que são necessários para o seu refazimento físico e espiritual, de acordo com o merecimento de cada um, Senhor. Abençoe cada lar, dando luz, dando paz, dando entendimento e harmonia. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Pois é, minha amiga, eu achei legal a gente conversar um pouquinho sobre esse sentido mesmo, porque acho que nós precisamos, sabe? Achei que seria interessante a gente tocar, pelo menos, nessa questão ética, né? Nessa questão da gente ser melhor. Como diz a nossa lição, se nos tornarmos um homem de bem, as coisas eu acho que ficaria um pouquinho melhor, como diria nosso querido amigo Amauri. Um beijo grande, a nossa querida Vanice também, um beijo grande. Obrigada por todo o esforço que eles fizeram esse ano para estar juntos conosco, né? Para fazer esse trabalho que é do Cristo. Mas nós nos esforçamos para estar aqui, não é isso, Elaine? Exatamente, com muito amor, né? É com um esforço sincero e com muito amor que a gente está aqui e vamos começar também o ano que vem baseado exatamente nesses sentimentos. E eu achei muito interessante esse tema que você escolheu para hoje, porque acho que ajuda bastante a gente começar o ano com o pé direito, né? Com a meta certa, com o foco certo e envolvidos pelos sentimentos certos. Isso mesmo, porque ética, né? É um tema que pode ser estudado, né? A partir do Livro dos Espíritos, principalmente as leis morais, né? A teoria espírita ela propõe que a transformação moral deve ser feita de uma forma natural, respeitando a individualidade, sem imposição nenhuma de padrões rígidos, né? O nosso querido amigo, como disse, que baseamos, né, esses ensinamentos, né? Ai, nossa, acho que deu um clique aí, peraí. Ele baseando, então, nessa coisa, ele diz que a ética espírita, então, pode ser estudada. E é uma teoria que propõe transformação moral, respeitando o indivíduo, sem imposições rígidas, né, dos padrões que ali se opõem, né? Então, ele vai falar assim, né, iniciando para contrapé, porque nós temos um modelo e um guia, que é Jesus, né? Ele fala assim, que deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês,
não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, e não tenha medo. Está em João 14, 27. Então, que paz é essa que Jesus nos deixou? Então, como compreendê-la? Como alcançar essa paz em que ela difere da paz do mundo? Não é? São reflexões que a gente precisa fazer, já que a gente quer paz, né? A gente fala, ai meu Deus, como está violento esse mundo. Eu quero paz. Então, que paz é essa que a gente está falando, né, Elaine? Exatamente, a gente vai trabalhar esses assuntos agora, né? Porque quando a gente compreende, a partir do momento que a gente compreende qual é a paz pregada por Jesus, a gente aprende melhor a mudar o nosso comportamento, né? Porque essa paz que a gente fala, né, ela só vai ser real quando ela não é fruto, né? Como você falou antes, ela não é fruto da imposição, da obrigação, do medo, né? Essa paz que Jesus tenta nos explicar, né? Ele nos explica tão bem, desculpe me corrigindo, essa paz ela visa essa ajuda mútua, né? E não a destruição. É verdade. Então, no dicionário, ele vai fornecer inúmeros significados para esse vocábulo paz. Por exemplo, ele significa a ausência da guerra. Ele pode significar isso. Pode significar descanso, pode significar silêncio. Então, ocorre que o descanso e o silêncio, por si só, não significam necessariamente alguma coisa boa, porque a gente tem o pensar, e o pensar pode estar lá fervendo, tendo um fervo, né? A gente pode estar com o semblante plácido, mas dentro da gente está um vulcão ali dentro de tanta coisa que a gente pensa, né? Então, por exemplo, a gente pode estar dentro de uma penitenciária, por exemplo, né? No meio da noite a gente pode haver descanso, pode haver silêncio absoluto, mas é difícil sustentar que as criaturas que lá se encontram sejam pacificadas, né? Então, a paz está mais associada a essa pacificação que a gente traz no interior de cada um de nós, né? Então, pode estar, aquela questão do charco da água limpa, né? Por cima de um charco, está muito silencioso, está limpinha a água, mas quanto de lodo não tem na sua profundidade, né? Quanto de coisas ali, né? Então, a gente não pode ignorar essa podridão que está ali já oculta, lá debaixo da água tranquila, né? Também é possível que algumas pessoas sejam conservadas, imobilizadas e em silêncio por medo, por exemplo, né? Quantas pessoas não sofrem perseguições dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio trabalho, e continuam ali em silêncio, mas aquele silêncio pode determinar um medo, né? Então, casas silenciosas, né, podem ter pavor, podem ter outras coisas ali, né? O chefe de família, que pode ser um tirano, né? Todos têm que obedecê-los, né? Ou ela ou ele tem essa questão da tirania, né? Então, a submissão criada pela violência nada tem de desejável, né? Então, é uma coisa que a gente não pode desejar isso, né? E como é que é na visão espírita essa questão da paz, né? Porque a gente fala numa ótica do mundo, mas o que é que a doutrina espírita traz aí para a gente? Hein, Elaine, você pode ler aí para a gente? Sim. Aí, pois é, né? Só que fazer esse comentário rapidinho que você falou, eu achei muito interessante, você tocou nos pontos certos, né? Quais são os motivos que levam a essa paz conhecida no mundo, né? Eu achei muito interessante, porque tudo também é uma questão de preguiça, né? De conveniência, né? Essa paz, né, da opressão também, né? Ela faz uma paz de obrigação, né? Então, aquilo que você falou, como foi que eu pensei? O significado da palavra paz. Então, a gente vê muito paz como ser deixado em paz, né? A gente ali, me deixa em paz. Mas a paz, ela tem que vir de dentro. Quando ela parte de dentro, ela pratica, então ela efetualiza a paz real, a paz material, né? A paz global, né? Então, tem que vir de dentro. Isso.
Na visão espírita, é no próximo slide? Isso, a paz na visão espírita. A paz, acho que você tem que mudar o slide, já mudou? Já? Agora sim. A paz da visão espírita é um estado de bem, estar no bem-estar e calma interior. É também um projeto de promoção de cooperação, resolução de conflitos e não de violência no mundo. É aquilo que a gente vem falando, né? Essa paz interior. Né? Que é quando a parte de dentro a gente pratica ela. E isso aí é tudo uma reação em cadeia, né? Assim a gente vai resolvendo conflitos e evitando a violência. É verdade. É que a gente não tem o hábito de estar no conflito e a gente, às vezes, sintoniza com aqueles conflituosos e a gente acaba também sendo um vetor dentro daquela muvuca, daquele conflito, não sendo essa pessoa que pode cooperar na resolução do conflito. É aquela algumas pessoas chamam de o deixa para lá, né? É aquele que entra no conflito para ajudar a separar, porque naquele momento ninguém vai conseguir se amenizar, né? Então é aquele que pode, de alguma maneira, fazer um diferencial para que aquele outro irmão que está ali, naquela circunstância, né, está promovendo aquele conflito, né? Então, esse mundo que a gente está, esse mundo contemporâneo, ele é repleto desses fatores, né? Dessas condições aí. Por quê? Porque o espírito que ainda está na Terra encarnado é um espírito bélico ainda, né? Um espírito ainda muito arraigado ao orgulho, à prepotência, né? A se achar melhor do que os outros, né? Então, a gente percebe que saúde, segurança, prosperidade, né? Muitas vezes ócio, coisas que a gente vai buscando, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter promover dentro de nós esse bem-estar, essa calma interior, né? Então, trata-se de uma postura ativa que a gente tem que ter, pacificando a gente no bem, mas tem que começar na gente, tem que a gente entender quem somos, entender que a gente é filho de Deus e ter confiança e fé nele, né? Então, o mundo tá aí, é muito desafiador isso, sabe? Então, a gente tem que ver, por exemplo, na carta dos Filipenses, né, que Paulo de Tarso vai falar que a paz de Deus excede todo entendimento. Ou seja, ele escreveu, né, lá aos gentios, né, essa epístola, né, essa carta. Então, ele vai expor esses 3 pilares de Estado. Um é a paciência de esperar. O outro é a providência que a gente tem. O outro é a prece que a gente pode fazer. Então, tem ferramentas que podem nos auxiliar a nós mesmos opa, eu sou um veículo, eu sou um agente de transformação nessa sociedade, mas para isso eu preciso ter paciência de esperar, porque confiar em Deus não é muito fácil para a pessoa que está passando numa provação, por exemplo. Faltam os víveres dentro de casa. Como é que ela vai ter fé nessa providência divina, né? Elaine gostaria de falar? Você tocou num ponto muito interessante, né? Como é que a pessoa vai conseguir ter fé, né? Ter essa paciência quando com a barriga vazia, né? Então, daí que se faz muito necessária essa educação na escola, em casa, e a gente tentar se espiritualizar para não perdermos essa fé, né? Porque essa é a paz ativa que Cristo nos ensina, né? Ele nos ensina a praticar a paz e não só sofrer da paz com a paciência. Ah, estou passando fome, então
É isso, vou aguentar. Não, estou passando fome, está doendo. Então, eu vou tentar trabalhar, vou tentar buscar o pão para saciar a minha fome da forma correta, de uma forma, né, digna, sem praticar violência, né? Como a gente viu agora nessa parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, é ser um homem de bem, é combater o mal com o bem. E isso requer muita força, requer muita consciência espiritual, principalmente quando a barriga está vazia. Então a gente tem que buscar muita fé, tem que ter muita fé e muita força em Deus. E Ele está ali. E Ele está ali com a gente. Se a gente aprender a ouvir a voz de Deus que está dentro da gente, a gente supera muitas dificuldades. É verdade. Então, a paz na concepção mundana, muitas vezes envolve, então, isso, a opressão, a preguiça e a convivência. Mas se Deus fez a gente para uma sociedade, é porque é da lei que uns ajudem os outros, né? Então, por exemplo, a gente está vendo aí que nós estamos em conflitos. Nós estamos aqui sentados, ela lá na Alemanha, eu aqui em outro país, né? E nós sabemos que há a guerra hoje acontecendo, né? Exatamente, irmãos nossos estão tirando vidas de outros, né? Então, como diz o apóstolo Paulo, como é que a gente vai ter paciência no esperar de Deus? E Deus espera, Ele dá a todos nós uma outra oportunidade de retornarmos à matéria para convivermos com todos aqueles que são os que estão necessariamente nossos instrutores. Eu chamo de instrutores. Filhos, para mim, por exemplo, são tremendos instrutores para aprendizado mesmo, de amor, de paciência, de tolerância, né? Esse que se encontra com a falta dos víveres, procure, busque alguma entidade que possa lhe auxiliar, não fique parado, sabe? Não seja aquele que não tenha preguiça, não tenha o ócio, vá atrás, vá trabalhar. Trabalhar faz parte das leis divinas. O trabalho faz parte das leis divinas, né? Não é ficar encostado em alguém, não, mas vá procurar para abrir as suas portas, porque vocês têm talentos. Todos nós temos talentos, mas a gente não pode segurar os talentos conosco, a gente tem que dividi-los, tem que ampliá-los. E tem também outra coisa muito importante, é aprender. Ser humilde para aprender, ser humilde para pedir, ajuda. Então, né? Então, a gente vê aí que a guerra continua em tudo que é lugar, né? Elas são impostas, são duras condições aos países derrotados, por exemplo, né? Então, ocorre que a paz, ela esmaga os vencidos, né? E aí pode se tornar ali um germe para futuras violências, porque a pessoa fica tão oprimida, mas eu vou me vingar, eu vou fazer contra aquele outro. Tem outros sentimentos que ali nascem, né, dessas determinações. E o que a gente tem que fazer é combater em nós esse homem velho, é combater dentro da gente essas questões para que a gente peça o bem para aquele que te faz mal. Jesus falou que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa do outro. Então, não raro a gente percebe essas coisas erradas acontecendo. Eu mesmo, é prejuízo uns dos outros, que preferem silenciar e não trazer dentro de si paz, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre isso, justamente nesse momento em que a gente está passando, fechando um ciclo de 365 dias e estamos iniciando um novo ciclo. Como é que eu quero iniciar esse novo ciclo? Com mais paz, com mais entendimento da vida, com mais esperança de dias melhores. É ser realmente um filho de Deus, acreditar em Deus, acreditar que nós todos estamos regidos por leis equânimes, é bom para todo mundo,
desejar o bem para o outro que está passando aí nesse nosso vai e vem, né? Então, não deve nos causar espanto que a paz do Cristo seja diferente da paz do mundo, porque ele quer que nós nos transformemos, é uma paz ativa, ou seja, dentro de nós é que temos que melhorarmos, e a gente só dá aquilo que temos dentro de nós, a gente não dá diferente, não é isso? Exatamente, né? Essa paz do mundo, o amor ao próximo, né? Elas são coisas que são sentimentos que Jesus vem nos ensinar, né? Ele vem nos mostrar que essa paz ela tem que ser ativa e a parte da gente a gente tem que querer pregar a paz, né? Então a gente tem que abdicar dos nossos interesses próprios, porque se a gente for parar para observar assim, né? A gente falar da paz, né? A gente falar do amor ao próximo, a caridade, né? A evolução da humanidade, a gente pode falar desses assuntos separados para explicar detalhadamente o que são cada um deles. Mas se a gente for observar, eles não são temas separados, né? Se a gente parar para observar, sem o amor, sem o amor ao próximo, a gente não é capaz de praticar a caridade sincera. Né? E sem a caridade sincera, nós também não somos capazes de vencer o nosso egoísmo. Né? A gente não é capaz de semear essa paz. Mesmo que isso não satisfaça os nossos interesses próprios, por exemplo, né? Ah, não, semear a paz é muito bom quando está tudo bem. Mas e aí, quando isso aí fugir ao meu interesse próprio? Quando eu tiver que dar o que eu não gostaria de dar, né? Então, essa paz, essa caridade, ela tem que ser sincera para ela poder ser real, ela ser efetiva, né? Se a gente não é capaz de semear a paz, então a gente não vai colaborar para a evolução da humanidade, não. Então, vê-se que todos esses assuntos, eles são juntos, eles não são separados. A gente ainda tem que perceber que, né, que essa afirmação de Jesus, ela constitui, logicamente, que a gente deve vivenciar os seus mandamentos. O Sermão do Monte, segundo Gandhi, se perdessem todos os livros da humanidade, sobrasse só o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Tal é a filosofia que contém nesses dizeres de Jesus ali em cima do monte, né? Que se chama, inclusive, sermão profético, né? É muito interessante a gente poder estar aqui com Jesus. De fato, Jesus é modelo, é guia para toda a humanidade. Não é só para mim, não é só para você, mas é para a humanidade toda. Porque nós somos muito diferentes. A gente acha que a gente é igual. Ah, mas eu sou igual à minha mãe, eu sou igual ao meu pai. É só fenotipicamente, ou seja, as características externas podem ser semelhantes. Cor de cabelo, cor de pele, cor de dente, enfim, até movimentos, pela convivência, até movimentos a gente faz semelhantes, mas nós somos diferentes. Nós sentimos diferente. Uns são mais sensíveis, outros ainda são muito turrões, né? Vamos dizer assim. A gente ainda é muito arraigado aos princípios ainda da nossa, né? Então, afinal, o mestre é esse aí, que não basta dizer Senhor, Senhor, né? Ele mesmo falou, para entrar nos reinos dos céus. É necessário que a gente efetivamente realize a vontade do Pai Celeste. Então, a vontade de encontrar explícita nas palavras dos exemplos de Jesus, né? É muito mais isso do que a gente precisa. Mas do que mais a gente precisa, Elaine? Ai, meu Deus do céu! A gente precisa do amor ao próximo, né? Tanto é que a gente vê ó, na prece do Pai Nosso, né? Seja feita, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. E qual é a vontade de Deus, né? Qual é? Que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Isso é a base de tudo. Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente falar sobre segurança, sobre prosperidade, a saúde e o ócio. Será que isso tudo é importante mesmo para nós, seres humanos, né? Que a gente acha que, bom, ter o carro do ano, para mim, vai ser a coisa melhor do mundo, né? Ter uma bijuteria, para mim, vai ser a coisa melhor do mundo. Então, as proporções, né, dos nossos desejos, né, materiais, mas e os nossos bens espirituais?
o que será melhor para a gente, né? Então, como disse, trata-se de uma postura ativa que a gente tem. Pacificar-se é ser firme no bem e na confiança de Deus. Olha como isso é profético e importante, né? Muito importante. A gente vive esse momento desafiador. A gente pensa que não, né? A gente pensa que a gente não está num momento desafiador, né? A gente entende que tem um clamor no ar sempre explícito, vamos dizer assim, pela solidariedade, pelos bem das nações. O homem busca reconhecer-se no outro, mesmo que ele seja diferente. Enfim, trata-se mesmo da gente ser um pouco mais humano, se colocando no lugar do outro. Jesus mesmo nos afirmava amar o próximo como a si mesmo. Isso é interessante. Solidariedade significa cooperação entre os homens e as nações. Olha como isso é interessantíssimo, né? Então, precisamos muito um dos outros, né? A gente vê tantas dores no mundo, tantos sofrimentos, e às vezes são terríveis mesmo, consequências muito de violência, violências físicas, inclusive, violências psicológicas, mas a gente tem o nosso interesse mesmo deve ser a pacificação ativa, né? Mesmo a gente sendo vítima, mesmo a gente sofrendo tudo isso, temos que trabalhar dentro de nós coisas boas e também experimentar o respeito à vida. Experimentar o respeito, né? Então, não é uma paz pacífica, assim, tipo, vou ficar quietinho, né? Basta eu apenas levar... Não fazer nada. Não fazer nada, exato. Só levar 1 quilo de alimento lá aquelas moças estão pedindo ali 1 quilo de alimento para fazer uma bolsa. Então vou arrumar aqui meu armário, pegar tudo que tem dentro que eu não estou usando, vou levar. Isso é bom? É bom. Não é ruim, não. Você está dividindo um pouco com aquele que não tem nada, né? Você é solidário ali, né, naquela questão. Mas faça com amor, né? Faça porque você gosta de ver alguém melhor. Pense sempre quando for levar alguma coisa para uma instituição de caridade, seja um alfinete. Faça esse alfinete, vai ser benéfico para alguém. Impregne ele com as suas vibrações mais amorosas, né? Então, é um trabalho, né? Então, essa paz somente pode ser desfrutada, vamos dizer assim, por quem ama um progresso, quem ama o trabalho, efetivamente quem ama o bem. Então, ele é muito trabalhoso, é operosa essa transformação que a gente deve fazer na gente, né? Então, mas ele tem que refletir esse estado de dentro da alma da gente. Então, observar com tranquilidade os nossos próprios atos. Como é que eu me sinto, né? Como é que eu devo cumprir o meu dever diante da vida? Né? A vida é um presente. Ela é um presente e ela é uma conquista nossa. E, como tal, a gente deve muito respeito e solidariedade, muita cooperação conosco mesmo. Isso tem que nascer primeiro em mim, para depois passar para o outro e depois, sim, passar para as nações, né? Então, burilar, vamos dizer assim, né? Burilar em nós esse nosso caráter, para a gente crescer, para a gente enfrentar as vidas e compreender que a gente ainda é limitado e que a gente precisa do outro. Dar as mãos é solidariedade, é cooperação, pedir ajuda, né? Então, a paz do Cristo, ela está disposta, ela está aí disposta, à disposição, vamos dizer assim, à disposição de todos, né? Mas precisa dessa
prática da justiça, do amor, da caridade, que estabelecida por Deus, para a harmonia, né? Para a harmonia nossa, para a harmonia de todos. Então, é para a gente pensar um pouco sobre isso, né? É verdade, essa paz, eu achei bonito que você falou, é uma conquista, né? Então, essa paz que a gente deseja tanto, a paz no mundo, ela não vem assim do nada, ela tem que ser realmente trabalhada, isso é uma conquista que temos que alcançar, né? Que vem da gente, é a gente se sentir feliz com o bem do outro, é a gente, como você falou também em outro momento, é ver o outro como um irmão seu. Quando você se sente realmente parte, essa pessoa faz parte do seu coração, de fato, você fica triste com a tristeza dela. O problema dela passa a ser um problema seu. Você quer resolver o problema dela, assim como você gostaria de receber o seu. Então, tudo isso é uma conquista. Você chegar a esse nível espiritual é uma conquista. E isso só se acontece com o trabalho. A teoria ela é bonita, mas ela só se efetualiza se pormos em prática. Então, como você falou, vou ajudar, eu vou fazer esvaziar o armário, vou levar as roupas que eu não quero, vou. Então, tem que ter um começo. Isso foi também um assunto de um outro estudo aí, né, com um outro grupo, né? E a pessoa disse: não, então não vamos, se não é de coração, então não é para fazer. Não, faça. Ainda que seja só um pontapé inicial. Quando você começa a fazer, você já se vê em parte integrante dessa corrente do bem. Então, começar é importante. E a gente vai começando a internalizar esse sentimento, né, de ver o outro como um parente nosso, né? Faz parte da nossa humanidade, né? Em 2007, o Instituto Brasileiro de Educação Moral, né, Marcos de Mário e a sua equipe lançou um programa muito interessante, Vivendo Sempre em Paz, né? E aí ele constituía de vários cadernos de atividades, ainda constitui, de vários cadernos de atividades educacionais sobre paz, como ele distribuía gratuitamente isso nas escolas, oferecendo aos pedagogos essa oportunidade de implementar um processo de cultura de paz na formação dessa nova geração, né? E não tablet, e não cada vez mais solitários estão as pessoas e as crianças, né? Solitários, cada vez mais solitários e cada vez menos solidários, né? Então vamos inverter isso. Tem esse ponto de vista aí, né? Que a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, né? Então, sensibilizar para a paz. Acho interessante. Ainda convido vocês a lerem esse livro do A Paz no Mundo, né? Do Marcos de Mário, que é um achado para a gente que é professor, principalmente em evangelização espírita, porque aí a gente vê a carta que ele fez ali, A Paz do Mundo, que é uma carta que foi lançada em 1º de janeiro de 2016. Por que em 1º de janeiro? Porque sabe que o dia 1º de todo ano se celebra no mundo inteiro a paz, a confraternização universal. Então, ele lançou uma carta pela paz no dia 1º de janeiro de 2016, né? De quanto é importante algum esforço que se faça para ajudar a sensibilizar as pessoas da importância que temos que ter isso dentro de nós, entre homens, mulheres, crianças, nações. Então, todos nós juntos, no dia 1º de 2025, que a gente possa pensar um pouco nessa paz interior. Um minuto que seja, se disponibilize a ter essa consciência dentro de você para esse reajuste e harmonização sua perante a vida, né? Nossa, ficou pequenininho para caramba. Minha bateria está acabando, minha querida. Eu tenho que pegar ali um coisa. Dá para você ler? Ou está muito ruim? Sim, eu posso ver. Eu trouxe alguns itens dessa carta, porque eu achei muito interessante. Sim, será um prazer. Deixa eu ver aqui. Já volto.
Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Pode ir lendo, por favor. Esta carta é ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo um apelo à razão e à emoção, procurando falar às mentes e aos corações de todos os homens e mulheres da humanidade, da criança ao idoso, no sentido de sensibilizar para a paz, para as atitudes de não violência, para o respeito aos direitos do outro e para uma educação que valorize o ser humano e lhe dê um ideal superior de vida, levando a sentir sua espiritualidade, único antídoto contra o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, a vaidade, a indiferença e a violência que ainda predominam no mundo. Olha que maravilha, né? O único antídoto, é o único antídoto contra o egoísmo e o orgulho, né? Então a gente tem que aprender a espiritualizar-se. E como a gente consegue isso? Quando a gente passa a se desvincular, se soltar, se livrar desse materialismo. É um trabalho contínuo, é um trabalho constante, né? E requer muito esforço, mas que ele vai do pequeno ao grande, né? Que ele começa pelo cidadão. E o cidadão simples, né? O cidadão, como é que diz? Pobre, vamos dizer assim, né? O de classe média, e vai até ao político, as pessoas que regem, né? O país, vai aos grandes empresários, né? Então, ele serve tanto para o pequeno como para o grande, porque no final não existe pequeno e grande, né? Se o grande parasse com essa questão desse imediatismo, né? Eu tenho que agora, eu tenho que ter mais agora. Eles provêm não, né? Eles alcançam uma riqueza que incomensurável, que eles nem conseguem gastar. Então, para que tudo isso, né? À custa de tanta pobreza. Então, se eles passassem a ter essa consciência não imediatista, o mundo com certeza seria muito melhor, né? É o direito aos outros, né? Dar aos outros o respeito, dar uma educação que valorize o ser humano, que lhe dê um ideal superior de vida, que a gente não está na vida só da matéria, né? Levar esse outro sentido de espiritualidade, da gente ser um espírito dentro do tempo, né? Hoje na matéria, mas amanhã não. Então, aprender sempre a ser mais solidário, fazer todo o combate que a gente puder contra o egoísmo, contra o orgulho, né? Contra a hipocrisia, a vaidade, a indiferença pelo outro, passar pelo outro que está na calçada, perguntar o que ele precisa. Porque muitas vezes a gente dá o que ele não precisa, e eu não preciso disso. Né? A gente que dá alimento na rua, a gente vê isso, eles falam para a gente, eu não preciso disso hoje, eu já comi hoje. Às vezes a gente acha que ele está com fome. E ele nos fala, não, eu não preciso disso. Então, veja as causas que impedem a vivência pacífica. O egoísmo, o orgulho, a indiferença. Então, escutar o outro. Escutar, então, o que você precisa? Eu preciso de água. Ah, então tá. Toma um pouco de água. Então, a gente sempre tem. Eu preciso de uma calça comprida. Hoje à noite está muito frio. A gente sempre tem. A gente leva roupas, né? Tem roupa de bebê, inclusive, porque tem famílias vivendo na miserabilidade, na faixa da miséria mesmo. Então, a gente leva roupa. Tem gravidinhas que estão lá na rua e elas falam: meu filho vai nascer, não tem nada para vestir, não. E a gente vai enrolar no pano. Não, minha filha, toma aqui. A gente sempre faz uma bolsinha com tudo dentro, leva, fecha bem fechadinho, sabe, em coisa impermeável, em bolsas impermeáveis, para poder. Um esforço realmente de fazer aquelas pessoas serem mais dignificadas dentro da vivência, né? E não simplesmente abandoná-las. Né? Com diferença, né? Sem diferença, exatamente, eu sou melhor do que você. Nós não somos, né? Todos nós não somos, né? A questão realmente é essa aqui, ó. Tocar os corações, fazer vibrar as almas no amor, que o amor é esse maior sentimento, né? Então, a paz ela tem que ser ativa.
É a única forma de nós nos sentirmos realmente humanos, diz Albert Einstein, nas palavras de Albert Einstein, e que é verdadeiro. Isso é verdadeiro, porque todos nós necessitamos, né, desse amor, dessa vivência, né? Então, educação é aprendizado da vida, é aprender a vida. O Espiritismo tem, está lá nesse livro que eu peguei também como base da gente falar, o Espiritismo e os Problemas Humanos, do Deolino Amorim, com a colaboração de Hermínio Miranda. Menina, é uma coisa fantástica, é um aprendizado para a vida. Então, não adianta a gente achar que a gente é melhor que o outro, porque não é. A gente ainda está todo mundo aprendendo e a gente só vai junto se der mão um para o outro. Então, colaboração, entendimento, humanização nossa e ter o coração aberto para a necessidade do outro. E não a gente atropelar ele. Não, eu vou dar isso, vou fazer aquilo. E se ele quer? Será que ele quer mesmo isso? Ou ele quer, às vezes, só um colo? Às vezes, só chorar no seu ombro? Às vezes, só você olhar e dar um sorriso? Olhar ele como ser humano, isso é importantíssimo, sabe? Isso recupera a autoestima da pessoa, né? Diga, Elaine. Eu falei demais, desculpa. Não, você ensina bastante, eu absorvo muito, né, os temas. E exato, a gente também fala muito de ajudar, ajuda material, que é muito importante, né? A parte física da história, né? A gente aprende. Calar a fome do outro, a sede do outro, mas é também o apoio psicológico, né? O apoio emocional também está ali no outro, né? Isso serve tanto para um estranho como para o que está em casa, né? Há pessoas que também se preocupam tanto em ajudar o de fora que esquecem de ajudar o que está dentro de casa. Então, essa questão de ser solidário, né? De tentar promover a paz interna, eu acho que ela serve para todos os lados, né? Como você joga para todos os lados, para fora, para dentro, para o lado, para a esquerda, para a direita. E também ter a humildade de aceitar ajuda, né? Buscar também, quem está precisando de paz, não seja orgulhoso, não diga, não preciso, não preciso. Quem precisa tem que ter a humildade também de saber aceitar uma mão amiga, né? Você gostaria de prosseguir aí? Porque o Espiritismo traz essas duas questões muito importantes, a doutrina que é uma doutrina evolucionista e a capacidade dentro da gente desse dualismo, o corpo e o espírito, né? Tem essa metodologia educacional aí, né? Portanto, será de cuidar do componente espiritual sem, contudo, deixar de proporcionar ao corpo físico as condições adequadas, pois é esse um instrumento de trabalho com o qual o espírito atua no ambiente material da Terra. O ser humano precisa do corpo para realizar no mundo material as tarefas necessárias ao seu desenvolvimento, ao seu progresso, ao resgate de suas faltas, ao reajuste, enfim, de seu espírito. Né? É você ter um grande profissional e não dar as ferramentas para ele, né? Então, não adianta a gente ter muito conteúdo e não pôr em prática, né? Tem um cozinheiro, vamos dizer assim, na minha cozinha, né? Aqui no restaurante da gente, tem o cozinheiro e ele não tem o material de trabalho, não tem a faca, não tem a frigideira, não tem a colher, né? Então, essa questão do corpo da gente, né? Da gente lidar com a matéria, fazer bom uso da matéria, é o que a gente vem aprender muito no Espiritismo, né? Que é essa doutrina evolucionista, nos ajuda, nos pega na mão da gente para a gente evoluir. Uhum. E a outra questão, então, você vê, não estamos à toa nessa matéria, né? É para solidariedade social, para a gente poder viver em sociedade. Não é a gente se isolar, que não é essa a nossa finalidade, né? Ficou aí cortado, mas solidariedade, cooperação, fraternidade, liberdade devem caracterizar a sociedade humana do terceiro milênio, sob pena de continuarmos a assistir durante muito tempo à injustiça social, à miséria, à poluição ambiental, à exploração de todos os matizes, os preconceitos de toda ordem, as guerras que semeiam a desordem e a destruição,
fomentando ódio e vingança. Está lá na Carta da Paz do Marcos Demário, né? Ele prossegue falando dessa, né, dessa questão social que a gente tem que olhar, a gente precisa olhar mais para que esse novo paradigma substitua as velhas estruturas sociais para que se renovem a humanidade. É preciso que os interesses políticos, sociais e culturais saiam do patamar imediatista. Vou fazer agora. E sempre só enxugando gelo, onde os interesses individuais ou de alguns grupos prevalecem para abranger uma visão de todos, onde o bem deve prevalecer sem que ninguém seja prejudicado, né? Escutar o que eles precisam, escutar o que nós todos precisamos, fazer projetos em que prevaleça mais o bem do que essa visão imediatista. Claro que a gente, em determinados pontos, precisa apagar o fogo, precisa apagar o incêndio. Isso é, né? Isso é o que normalmente acontece, mas não pode ser normal fazer só isso, né? Então, solidariedade é um sentimento que nos identifica com os problemas dos outros, com os problemas de várias pessoas, provocando a ajuda mútua e coletiva. Então, solidariedade é marca que caracteriza uma sociedade formada por indivíduos sensíveis, que pensam no bem dos outros em primeiro lugar. Então, é o que diz lá a nossa primeira leitura, o homem de bem. Não é isso, Elaine? Exatamente. Solidariedade é algo difícil, mas a gente envolvido pela paz, envolvido pelo sentimento de Jesus, dos ensinamentos dele, a gente sim tem como trabalhar assim essa questão da solidariedade, né? Porque assim essa violência, né, que gera, ela é como você falou antes, é um ping-pong, né? Então o grande abusa do menor, o menor se vinga, tem esse sentimento de ódio, então fica nessa coisa, nessa bola do ping-pong, e o ser humano destrói o ser humano, e ele se desumaniza, né? Ele fica desumano. Então Jesus vem para nos educar e nos devolvermos isso, de forma que a gente se sinta humano outra vez, através da solidariedade, através de muitas outras, né, qualidades que devemos sim desenvolver na gente, a começar pela solidariedade, caridade. Cooperação, ação que presta ajuda de atuar junto às outras pessoas por fim comum, contribuindo para que esse fim aconteça, significa estar em ação. Então, colocar em prática a solidariedade, unindo uns aos outros. Por isso a gente vai para alguns grupos, por exemplo, formação de coral. Vamos nos juntar, fazer um coral para cantar para crianças, para fazer isso assim, ou para nós mesmos nos ajudarmos mutuamente. Então, formar colaborativamente, né? Por exemplo, né? Cooperação deve fazer parte do nosso dia a dia. O meu vizinho está precisando, da casa dele caiu o telhado, passou um vendaval aqui e levou o telhado. Juntamos todos e vamos lá arrumar o telhado, juntar, ajudar ele a fazer aquilo. Cooperar, saber se colocar no lugar do outro. Podia ser eu, minha casa estava protegida, mas a dele não, né? Então, é cooperar, né? Emprestar o ombro amigo, nossa, ficou viúvo, poxa, vou lá, vou levar um bolinho ali, a gente toma um cafezinho, escuta ele um pouquinho, né? Deixa ele chorar um pouco no seu ombro, de repente não tem mais ninguém na vida, né? Enfim, de se colocar no lugar do outro. Então, um foi a nossa solidariedade, o 2 foi a nossa cooperação, e você gostaria de falar dessa terceira? A fraternidade é conviver em harmonia e afeto com os outros, independente de ligações familiares, olha aí, ou de amizade, superando preconceitos e discriminações de toda a ordem. É respeitar o outro como ele é, com suas ideias, seus pensamentos e seu modo de ser. Deve ser exercida em todas as ocasiões e não apenas em momentos especiais, como festas e comemorações especiais.
Exato, né? Em momentos tão lindos como esse, né, de fim de ano, a gente está sempre envolvido pela fraternidade, mas é muito importante e faz realmente necessário que tenhamos essa fraternidade todos os dias do ano. Não esperar. Segue? Assim, liberdade é agir segundo a própria vontade, mas não de qualquer forma, pois ela pressupõe o respeito às leis vigentes e ao que é socialmente aceitável. A liberdade é o direito de fazer escolhas, mas sabendo que deve assumir as consequências pelas decisões tomadas e caminhos escolhidos. Segue o baile. Felicidade. Leio? Pode? A felicidade é um estado de espírito. Se a sua mente ainda estiver num estado de confusão e agitação, os bens materiais não vão lhe proporcionar felicidade. Felicidade significa paz de espírito. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, pensar no outro. Somos irmãos em humanidade, é numa visão transcendente. Tudo faz para superar barreiras. Somos todos irmãos. Aprender a colocar no lugar do outro, né? Então, amar, né? Para terminarmos, né? Que nós já estamos aqui no nosso finalzinho mesmo, né? Amarmos. Amemo-nos como irmãos, né? Em Cristo, em Jesus. Então, o nosso tempo já se acabou. Eu agradeço demais e um feliz ano novo. É o que eu só desejo a todos vocês. Amemo-nos todos como irmãos. Amemos-nos, querida irmã. Muito obrigada por este estudo de hoje. Obrigada a todos vocês e que essa mensagem faça parte de nossos corações, hoje e sempre. Então, vamos lá para a nossa prece final. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada por mais um ensinamento que tanto nos inspira em começarmos o ano com o pé direito, com o pé do amor. Senhor, envolve os nossos corações, todos aqui presentes, todos no mundo, os encarnados e os desencarnados, que possamos, passo a passo, praticar os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus, que aprendamos a ajudarmos uns aos outros, independente de raça, parentesco, que ajudemos tanto na parte física, material, como emocional, pois todos somos todos irmãos aqui na Terra. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.